top de 5 segundos. Firme e forte na onda dos esportes, estamos de volta agora. Você vai saber tudo sobre o empate do Botafogo, que chegou a fazer 3-0 em cima do Mirassol e cedeu o empate no segundo tempo. Primeiro tempo do Botafogo, segundo tempo do Mirassol. E mais, o Machão da Gama, o gigante da colina, que faz o clássico dos milhões domingo no Maracanã contra o Flamengo, casa cheia, casa cheia. Você vai saber o time que o Fernando Diniz vai colocar em campo, né? O Vasco aí que precisa dessa vitória, o Vasco está liberando a zona de rebaixamento, precisa ganhar. E mais, a volta do Brasileirão 2025, com a 24ª rodada, com jogos importantes, clássicos, sábado e domingo, tudo isso vai curtir dentro de instantes agora, no Momento Esporte, está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga. Que alegria estar aqui levando para vocês informações com credibilidade no clube do seu coração. Hoje um dia muito importante, né? Estamos aqui já no finalzinho da semana com a rodada, a 23ª rodada. E olha, você vai saber aqui tudo sobre o clube do seu coração, porque eu já começo falando, sabe quem? Do Botafogo. O Botafogo que ontem empatou. Antes de começarmos o noticiário do Botafogo, triste, com fatos lamentáveis lá no Engenhão, quero atualizar para você a rodada do final de semana, né? Tem uma rodada muito importante, vai ter uma rodada muito importante, tá ali já na telinha, né? Teremos no sábado o Vitória enfrentando o Fluminense no Barradão, 16 horas, Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo jogou ontem, vai jogar no sábado contra o Atlético Mineiro no Engenhão, 18h30. O Ceará enfrentando o Bahia no Castelão, 18h30. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras jogou ontem também, vai jogar contra o Fortaleza lá no Allianz Parque às 21 horas. No domingo, Mirassol e Juventude no Baião, 16 horas. Flamengo e Vasco no Maracanã, 17h30. Inter e Grêmio no Beira-Rio, 17h30. Sport e Corinthians na Ilha do Retiro, às 17h30. Santos e São Paulo, sensacional clássico na Vila Belmiro, 20 horas. E às 20h30, Cruzeiro e Bragantino no Mineirão. Dito isto, vamos atualizar agora a classificação do Campeonato Brasileiro, porque teve mudança, hein? Flamengo é o líder com 50, o segundo é o Palmeiras com 46, terceiro Cruzeiro 44, quarto Mirassol 39, quinto Botafogo era sexto por um Paquito. Botafogo é o quinto com 36, Bahia sexto com 36, sétimo São Paulo 35, oitavo Bragantino 31, nono Corinthians 29, décimo Fluminense 28. 11º Ceará 27, 12º Internacional 27, 13º Atlético Mineiro 25, 14º Grêmio 25, 15º o Vasco 23, 16º Santos 23, 17º Vitória 22, 18º Juventude 21, 19º Fortaleza 18 e na lanterna, carregando a lanterninha como sempre, o Sport. O Sport praticamente está rebaixado. Agora sim, hora e vez de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem? Do Botafogo. Botafogo nisso, Botafogo que pagou o mico aí. Cara, o Botafogo estava vencendo 3-0 no primeiro tempo ontem, o Mirassol, e acabou no segundo tempo quase que perdendo o jogo, né? Não perdeu porque o papai do céu não quis. Teve um pênalti que se o cara não tivesse pedido ia ser 4-3, né? Mas quem vai contar a história do jogo é ele. Vinha de lá, Marcos Salles falando desse jogo, o Mirassol e Botafogo, Botafogo e Mirassol. Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Loves e também para Dani Nascimento. Em jogo atrasado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira, o Botafogo acabou recebendo ali a equipe do Mirassol e um jogo de dois tempos distintos. No primeiro tempo, o Botafogo amassou a equipe do Mirassol, abriu 3-0 com gols aí do Savarino, do Cris Ramos e também do Montoro. Já na virada, no intervalo, no segundo tempo, tudo mudou. E aí foi a vez do Mirassol fazer também 3 gols, né, e empatar o jogo com o Chico da Costa, o James e também o jogador ali, o Lucas Renan. Então foi, né, um jogo de dois tempos diferentes, uma briga direta pela quarta colocação na tabela de classificação. O primeiro tempo
com a vitória de 3-0, o Botafogo assumia a quarta colocação. Com o empate no segundo tempo, a equipe do Mirassol acaba ficando na frente do Alvinegro, e o detalhe é que a torcida ficou na bronca aí com o time todo e também com o técnico David Ancelotti. Inclusive a torcida aí chamou o técnico de burro e está até pedindo aí já a cabeça do comandante aí do elenco do Botafogo, né? Um jogo realmente muito estranho, inclusive o Botafogo poderia até ter perdido o jogo, já que na parte final do jogo ali teve um lance de pênalti, mas o jogador que sofreu o pênalti estava em posição de impedimento. Com isso, né, o Botafogo fica aí atrás do Mirassol na tabela de classificação e tem aí um jogo difícil no próximo final de semana diante da equipe do Atlético Mineiro no próprio Engenhão, Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, eu vou falar uma coisa para você, torcedor botafoguense. São coisas que não dá para explicar. Segundo o Muricy Ramalho, essa frase ficou marcada. A bola pune. A bola pune. Botafogo meteu 3-0 no primeiro tempo. Meu amigo, 3-0 não é brincadeira não, sabe? 3-0, Botafogo, sabe? Arrasador. Você tá vendo já aí o primeiro gol do Savarino? Olha, foi uma coisa maravilhosa, cara. Não é brincadeira não. Foi muita coisa, né? Deu uma travada aí, sendo normal. Programa ao vivo é assim mesmo. Meus amigos, foi uma coisa absurda. 3-0 no primeiro tempo. No segundo tempo, outro Botafogo. E a torcida, cara, caiu no pé do técnico David Ancelotti, que é um jovem treinador, né, tem muito que aprender, mas pelo menos ele colocou o time certo em campo, né? Um time que começou a toda velocidade e de repente, mas pode se explicar uma coisa dessa? O time milionário, que é o time do Botafogo, cai tanto de produção assim no segundo tempo e permitir uma reação histórica do Mirassol, que é o calouro do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, né? Há coisas que só acontecem ao Botafogo, essa frase é antiga, né? O Botafogo tem que abrir os olhos, porque foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Libertadores, só tem o brasileiro. O Botafogo precisa de uma vaga para disputar a Libertadores, né? O torcedor não vai ficar satisfeito com uma Sul-Americana. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Pelo amor de Deus, alguma coisa tem que ser feita. Pelo menos em volta de todas essas notícias ruins, tem uma boa notícia. O Botafogo conseguiu renovar o contrato do Matheus Ponte. O nome é esse mesmo, Matheus Ponte, não é Matheus Pontes, é Matheus Ponte o nome dele. E você vai ver aí a alegria da renovação desse garoto, desse jovem jogador, que é um jogador maravilhoso, um bom lateral direito. Bora ver. Primeiro que nada, muito feliz, muito contente por essa renovação aí. Acho que é um triunfo meu como jogador, mas acho que também como grupo, como família, porque são eles que estão dia a dia comigo, me ajudando a crescer como pessoa e como jogador. E muito feliz por ficar até 2028 aqui em casa, que é o Newton, é o CT, estar com todos vocês aqui, com a torcida e com o Botafogo. Eu vou desejar toda a sorte para esse garoto, o Matheus Ponte, que é um bom menino, jovem, lateral direito promissor, e que realmente ele continue, sempre que ele entra, ele dá conta do recado, sempre que ele entra. O Botafogo, eu repito, volta a jogar neste final de semana, jogo dificílimo contra o Atlético Mineiro, no Engenhão às 18h30. Agora vou fazer um apelo aqui à torcida do Botafogo. Meu querido, minha querida, ir para o estádio para criticar, para vaiar os jogadores, é melhor assistir o jogo em casa, tá? Porque ontem foi um horror lá, torcedores pedindo a saída do técnico e tal, torcedor gritando, isso aí não vai resolver de nada, tá?
Saindo do Botafogo, vamos falar do Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco da Gama que vive um momento aí de dificuldade. O Vasco que há muito tempo não ganha em São Januário, que era o terror. Era salpão do Vasco, o Vasco não está ganhando em São Januário. Graças a Deus que esse jogo vai para o Maracanã. Vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Antes de dar os meus pitacos sobre essa partida, eu já vou chamar ele, Marcos Salles, que nem o sol cobre melhor o Vasco do que Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles, novamente aí, falando agora do Machão da Gama, o gigante da colina. Napoleão, para poder falar do Vasco da Gama, que segue treinando aí, se preparando para o clássico domingo, 17 horas e 30 minutos no Maracanã, diante da equipe do Flamengo. O técnico Fernando Diniz, que tem aí alguns jogadores que ele busca aí recuperar a tempo do clássico de domingo, né? Ele conta aí com a possível volta do Tietê, né? O Tietê que sentiu um problema muscular e já tem 2 jogos e meio que ele está fora aí sem poder ajudar o time do Vasco da Gama, mas conta com o retorno do Hugo Moura. A dúvida é se ele vai utilizar o Hugo Moura como zagueiro ou como volante, né? Já que o Carlos Cuesta estreou no jogo aí contra o Sport, estreou bem, fez até gol, mas tem a dúvida se ele fisicamente vai estar pronto para poder encarar um clássico desse tamanho, né, diante da equipe do Flamengo. Além disso, né, o Piton parece que não vai ter condição de jogar, né? O Vasco tenta ainda recuperar esse jogador, mas é difícil que ele esteja em campo no domingo diante do Flamengo. O Thiago Mendes também parece que vai estar à disposição do técnico Fernando Diniz, que vai tentando aí alternativas para formar a melhor equipe e tentar, né, pontuar contra o Flamengo. É um jogo difícil, o Flamengo vive um grande momento e o Vasco tem uma sequência também difícil, né? Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, né? Então o momento aí do Vasco é um momento de jogos grandes, jogos que o Vasco vai precisar jogar muita bola para conseguir pontuar, Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha aqui, só dar aqui um pitacozinho, porque o Vasco é o seguinte, tem uma sequência de jogos aí que um verdadeiro pau com formiga, hein? O Vasco vai pegar o Flamengo, depois pega o Cruzeiro, outra pedreira e depois o Bahia. O Vasco é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Precisa urgentemente de pontuar. E esse jogo contra o Flamengo é um jogo dificílimo. O Flamengo vem embalado. O Flamengo joga hoje contra o Estudiantes. O Flamengo tem elenco, né? Então, o técnico Fernando Diniz vai ter que realmente escolher a melhor formação, né? Provavelmente o Hugo Moura, que vai voltar à equipe, ele deve ser colocado no meio de campo, porque o Vasco agora contratou zagueiros de qualidade, sobretudo esse Robert Renan, que é um zagueiro canhoto, que sabe sair jogando, né? Então ele tem o Carlos Cuesta também. Agora, sem o Piton é a grande saída do Vasco pelo lado esquerdo. O Piton é que apoia ali pelo lado esquerdo, que mete a bola na cabeça do Verratti. Então, a ausência do Piton, eu acredito que não vai ter condições de jogo, porque a contusão dele não foi uma contusão simples, vai realmente complicar, sobretudo ali do lado esquerdo, aquela jogada ali do lado esquerdo, na combinação com o Nuno Moreira. Quem está jogando para Dedé é o Nuno Moreira. Agora, meu amigo, segundo o Jardel, lembra da frase do Jardel? Clássico é clássico e vice-versa? Então vamos aguardar, né? O Vasco tem o treino de hoje, tem o treino de amanhã e o apronto no sábado. Então, tem aí um tempo de sobra para o técnico Fernando Diniz analisar com calma qual o time que vai colocar em campo. Eu acredito que seja esse time aí que ele deve colocar em campo, que você vai ver aqui aí na telinha do Momento do Esporte. Olha, o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Maurício Lemos, o Robert Renan e o Piton. Acredito que o Piton não jogue, vai ser o Puma. O Cauã Barros, o Tietê ou o Hugo Moura, para mim deve jogar o Hugo Moura, o Felipe Coutinho, o Ryan, o Verratti e o David. O David deve, porque é o seguinte, às vezes em que o David entrou, ele deu conta do recado. Me lembro daquele jogo contra o São Paulo, que foi um gol baixo, né? E o Nuno Moreira. Esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar o Flamengo. Sensacional clássico, domingo, 17 horas, no Maracanã, um jogo de vida ou morte. O Vasco, nem o empate é bom para o Vasco.
E não preciso nem fazer a convocação, porque eu sei que a torcida do Vasco vai lotar o Maracanã, vai comprar todos os ingressos que tem direito, mando de câmera do Flamengo, mas eu tenho certeza que o Vasco a torcida vai comparecer em peso e vai incentivar o Vasco. Olha, a audiência não se compra, a audiência se conquista. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá ali, é o canal secundário da Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV. Dê o seu joinha, é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Segunda-feira estaremos de volta aqui falando tudo sobre a rodada, sobre Libertadores, o que você sabe. Aqui no Momento do Esporte, você não perde o lance. Tchau, bom final de semana para você.